bem-vindos a mais um estudo visual profundo da palavra. Hoje, a gente vai mergulhar direto no primeiro capítulo do livro de Esdras. Vamos explorar um tema simplesmente majestoso que tem ecoado ao longo dos séculos: a soberania divina e o poder absoluto da restauração. Certo, vamos mergulhar nisso. A gente logo se depara com um dos maiores paradoxos de toda a história antiga. Imagina só, como exatamente um rei pagão, sem literalmente nenhuma ligação com a fé judaica, acabou cumprindo a maior e mais aguardada profecia de Deus para o seu povo. É, no mínimo, fascinante. É o tipo de coisa que desafia completamente a lógica humana. Vamos para a primeira parte do nosso estudo, o fim do cativeiro babilônico. Para entender esse mistério de forma clara, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E isso ilustra de maneira brilhante a exata jornada cronológica dos eventos. Tudo começa lá no ano 586 a.C., com a catastrófica queda de Jerusalém, seguida pelo doloroso cativeiro nas mãos do rei Nabucodonosor. A partir daí são 70 longos anos de exílio na Babilônia, até chegar no ano 538 a.C., com o surpreendente decreto de Ciro. Isso não é só história antiga, sabe? É o roteiro meticuloso de um plano muito maior. Podemos observar as palavras dessa profecia registrada no livro de Jeremias. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei a minha boa palavra. Essa declaração é a prova definitiva da providência divina. Fica muito claro que o Senhor estabeleceu os marcos da história e firmou a sua fidelidade. Ele sempre cumpre o que promete, operando exatamente no tempo marcado para resgatar a sua herança. O que nos leva à nossa segunda parte. Ciro, um instrumento de Deus. É exatamente aqui que a nossa narrativa dá uma virada e apresenta o protagonista humano desse cenário, o rei Ciro, do Império Persa. Ele entra em cena como um libertador totalmente improvável. A grande lição teológica que a gente tira daqui é muito clara. Deus é absolutamente soberano. Ele não está preso a paredes denominacionais, a tradições ou placas de igrejas. Quando chega a hora de agir, ele pode mover e de fato move o coração até de reis pagãos, usando essas pessoas como instrumentos perfeitos para realizar a sua vontade redentora. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é a precisão absurda das Escrituras. O profeta Isaías escreveu essas palavras chamando Ciro especificamente pelo nome como ungido e libertador, mais de 200 anos antes de o evento sequer acontecer. Imaginem isso por um instante. É uma revelação profética com uma exatidão que literalmente silencia qualquer dúvida. E isso nos traz à terceira parte da nossa análise, a confirmação da arqueologia. A grandiosidade desse relato não se sustenta apenas pela nossa fé. Ela tem um forte amparo em evidências materiais inquestionáveis. Este é o famoso cilindro de Ciro. Trata-se de um artefato cilíndrico de barro, datado de 538 a.C., que foi descoberto em 1879 nas ruínas da antiga Babilônia, no atual Iraque. Hoje ele fica exposto no Museu Britânico, sendo considerado um dos achados arqueológicos mais vitais de toda a humanidade. Inclusive, as Nações Unidas frequentemente reconhecem esse cilindro como uma das primeiras cartas de direitos humanos da história. Vejamos os detalhes práticos desse decreto secular gravado na argila. Ele estabelecia as primeiras diretrizes de respeito à dignidade, garantia liberdade para escravos e, o mais vital para o nosso estudo, dava autorização formal para que os povos exilados voltassem para suas terras de origem. Esse documento secular faz um paralelo histórico direto, perfeito, com o relato que lemos no primeiro capítulo de Esdras. É a prova física, palpável, de que a palavra de Deus é historicamente sólida como uma rocha. Avançando para a parte 4, o retorno dos tesouros sagrados. Seguindo nessa impressionante jornada, a gente percebe que o cuidado divino não se limitou apenas às vidas humanas. Ele se estendeu também aos utensílios dedicados à adoração. Então, o ponto crucial aqui é este número enorme, 5.400. E não é uma estimativa genérica arredondada para cima. É a contagem exata, minuciosa, da imensa quantidade de utensílios sagrados de ouro e prata que foram documentados com o maior rigor e devolvidos ao povo. A gente precisa lembrar que esses tesouros do templo tinham sido roubados por Nabucodonosor décadas antes. Quando os babilônios levaram todo esse ouro e prata, eles com certeza acharam que tinham derrotado o Deus de Israel, certo? Mas a verdade é que esses itens ficaram muito bem preservados e guardados em segurança nas fortalezas pagãs, só esperando o momento certo para serem devolvidos sob os cuidados de governador Zorobábel. E isso prova uma coisa muito importante: Deus nunca perde o controle.
Ele sempre ganha a batalha no seu próprio tempo. Chegamos então à quinta e última parte, reconstruindo o templo espiritual. Vamos avançar e ver como isso se constrói numa aplicação espiritual muito profunda para os nossos dias. A gente falou de fatos históricos e arqueologia até agora, mas o cativeiro amargo e físico de Israel lá na Babilônia é um reflexo exato do cativeiro espiritual que nós enfrentamos hoje, vivendo em meio às pressões do mundo e do pecado. A mesma necessidade absoluta de libertação e de voltar para casa que a nação de Israel experimentou é exatamente o que a gente precisa na nossa própria jornada de fé. Esdras capítulo 1 nos fala sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Este é um poderoso exemplo de como Deus cumpre suas promessas e move corações para realizar sua vontade. Querido amigo, assim como Deus tocou o coração de Ciro para libertar seu povo e permitir a reconstrução do templo em Jerusalém, Ele também está chamando você hoje para reconstruir o templo do seu espírito em sua vida. Não importa quão distante você possa ter se sentido ou quão destruídas algumas áreas da sua vida possam parecer, Deus está pronto para restaurar e renovar. Hoje, sinta o chamado de Deus para retornar a Ele. Assim como os israelitas foram movidos a deixar a Babilônia e voltar à Terra Prometida, você também é convidado a deixar para trás qualquer coisa que o afaste de Deus e avançar em direção a uma vida plena em sua presença. Levante-se com fé e coragem. Permita que Deus trabalhe em seu coração, restaurando-o e usando-o poderosamente para a sua glória. Que você possa responder ao chamado dele com um coração aberto e disposto. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua fidelidade e por cumprires tuas promessas, assim como fizeste ao mover o coração de Ciro, para permitir que teu povo retornasse e reconstruísse o teu templo. Pedimos que possas tocar nossos corações hoje, inspirando-nos a buscar a restauração espiritual em nossas vidas. Que possamos ouvir teu chamado e agir com coragem e determinação, deixando tudo o que nos impede de viver plenamente em tua presença. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de tua paz e amor, para que possamos refletir tua glória ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Após contemplar esse agir maravilhoso através da história, fica a pergunta: você aceita esse convite de renovação espiritual? Se essa mensagem trouxe esperança, por favor compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também anseiam por essa liberdade e renovação espiritual. Vamos espalhar a certeza histórica e espiritual das promessas de Deus para o maior número de corações possível. Fiquem na paz.